O mês de março se aproxima do fim, com o mercado da soja cada dia mais envolvido em especulação. E para não ficarmos igual a um papagaio que repete todos os dias a mesma coisa, vamos dividir a nossa análise em duas partes. Uma do que já é fato e outra do que pode vir a ser. E que mesmo assim está ofuscando de maneira bem mais grave os olhos e a mente de muitos por aí. Olha, é impressionante como compradores estão conseguindo cegar alguns produtores brasileiros que deixam de ver o óbvio para acreditar em meras suposições, deixando passar um momento histórico de negociação. Parece que virou moda, né, falar de soja nos últimos tempos. E em busca de audiência, grandes empresas jornalísticas continuam usando o tema China para faturar com o assunto. E, sem exceção, usam como fonte quem? Claro, alguma empresa ou associação que defende o interesse das indústrias e dos exportadores. E a ala mais inocente do mercado continua se deixando levar e libera a soja por valores ainda muito abaixo do que os fundamentos apontam que pode acontecer. E mais uma vez, Tânia Tosi, analista-chefe e estrategista da equipe de grãos da Rural Business, responsável por produzir diariamente essa análise, pergunta: você acha mesmo que algum comprador vai dizer hoje que a soja tem tudo para disparar de preços mais uma vez? Não parece óbvio demais que isso nunca vai acontecer? Pois é, outra pergunta que não quer calar é: por que você, produtor, está desperdiçando um momento histórico de negociação, quando a China está completamente refém da sua produção, para dar ouvidos a uma suposição de queda de demanda se China e Estados Unidos fizerem mesmo um acordo, mesmo que ninguém saiba se isso vai acontecer e muito menos quando? Tânia Tosi ressalta que o dólar é um componente valioso para a soja, mas hoje o que importa é ver os prêmios subindo e isso só vai acontecer se a oferta minguar. Se a China continuar comprando tudo o que quer, pagando pela sua soja, um dos menores preços em dólar em 12 anos, as oportunidades podem chegar tarde demais para muita gente. Portanto, fique alerta. Um outro assunto crucial vem lá dos Estados Unidos: as inundações. Já estamos vendo a hora aí de algum site gratuito anunciar que determinado estado está perdendo nos silos mais soja e milho do que conseguiu colher no ano passado. Só falta isso. A situação é grave, sim, é muito grave. Não há como dizer que não é. No entanto, se houvesse mesmo alguma perda gigantesca de grão, tenha certeza que Chicago já estaria bombando. A insistência das cotações de soja e milho continuarem de lado na Bolsa de Chicago sugere, no mínimo, cautela, pois, como é praxe acontecer, os problemas podem ser gravíssimos, mas para poucos, não afetando de forma expressiva o abastecimento. Esses dois mapas nos mostram a mesma coisa. Quais são as áreas com inundações expressivas hoje nos Estados Unidos? A diferença está na data. O da esquerda nos mostra a realidade hoje e o da direita de uma semana atrás. Fica fácil perceber que as manchas em laranja, que no dia 19 de março mostravam a região onde inundações expressivas deveriam acontecer, deram espaço para o tom vermelho e em espaços mais condensados. E é justamente aí, em toda essa região que pega o coração de produção dos Estados Unidos, que grandes inundações estão ocorrendo. Veja que o sul de Dakota do Sul e de Minnesota, parte de Iowa e do Missouri e oeste de Illinois são as regiões grandes produtoras de soja do país mais afetadas. Mas qual é o saldo disso para os estoques americanos de soja? É o que ninguém sabe. E este é o problema. Segundo especialistas do Centro de Previsões Climáticas dos Estados Unidos, muitas áreas do país correm o risco de, pelo menos, ter pequenas inundações nesta primavera em decorrência do inverno rigoroso e da espessa camada de neve ainda presente em muitos locais. Há chances de grandes enchentes às margens do Missouri e dos rios Mississippi, risco moderado de inundação para os afluentes desses rios, incluindo os rios Ohio, Cumberland e Tennessee, e risco de inundação menor em quase todo o país a leste do Mississippi, bem como partes de Washington, Oregon e Califórnia. Ou seja,
podem vir surpresas pela frente, o que pode garantir fundamentos ainda mais positivos para a soja com o passar dos meses. Só não dá para ficar acreditando em tudo o que se diz por aí, pois estrategicamente você tem hoje fundamentos muito mais fortes aqui no Brasil para garantir aumento de preços para a soja do que lá nos Estados Unidos. A equipe de grãos da Rural Business destaca que, sem problemas climáticos, a expectativa é de que pouca coisa mude no país este ano. Mesmo prevendo redução de 5% na área de plantio e queda de 10 milhões de toneladas na produção, o Fórum de Agricultura do USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, disse ao mundo que os estoques de soja seguirão abarrotados. E veja, isso não vai acontecer por uma manutenção da guerra comercial com a China, não, pois o órgão acredita piamente num acordo, mas em decorrência das 6 safras recordes seguidas tiradas dos campos e pela perda de competitividade da soja americana para o Brasil, coisa que ninguém diz para você por aí. Diz? Pelas contas do USDA, a produção de 113 milhões e 600 mil toneladas, demonstrada à esquerda neste gráfico, será suficiente para atender a demanda, estimada em quase 116 milhões. Em momentos normais, isso já seria um fundamento de peso para empurrar Chicago para cima. Mas acontece que a situação hoje não tem nada de normal. Os Estados Unidos, em razão dos recordes seguidos de produção, planejam fechar a atual safra 2018-19 com quase 25 milhões de toneladas de soja nos armazéns. E detalhe, mesmo voltando a vender soja sem imposto para a China. Dentro dessa realidade, pouco ou nada mudaria para a nova temporada. A previsão é que ainda sobrem 23 milhões de toneladas nos armazéns, mantendo o país numa tremenda folga de abastecimento, uma das maiores de todos os tempos. Olha, na próxima sexta-feira, esses números passarão de extra para oficiais. E é bom você ficar antenado, pois 2 relatórios vão mexer com o humor dos investidores e apimentar ainda mais a tendência de preços. Sai tudo no mesmo horário, às 13 horas, pelo horário de Brasília. Um vai mostrar quanto de área deve ser destinada à soja este ano lá nos Estados Unidos. E o outro vai trazer o inventário de estoques do país. Mais precisamente, quanto os americanos ainda tinham de soja nos armazéns ao final do segundo trimestre da atual temporada 2018-19, em 1º de fevereiro. E este será o número que vai mais impactar os preços internacionais da soja nos próximos meses. Hoje, todo mundo sabe que são gigantes. No entanto, quanto menor for a área, maiores os riscos para 2020. E se as perdas começarem a se confirmar com as enchentes, aí sim teremos a chance de ver o mercado reagindo forte em Chicago, favorecendo ainda mais os negócios para você aqui no Brasil. Portanto, foco no que interessa. E vamos que vamos. Eu sou Carmen Sestari e o conteúdo dessa análise foi escrito por Tânia Tosi, analista-chefe e estrategista da Rural Business, com apoio de toda a equipe de grãos. Você vê agora o Indicador Soja Brasil. Rural Business, o amanhã do agronegócio, hoje.